Vamos orar? Senhor, ao abrirmos a palavra, Tua palavra, nós queremos também abrir o nosso coração. Deus, eu estava ali no louvor pensando assim, Senhor, eu que estou precisando aqui, né? Tanto tempo sem ouvir mensagens, sem participar de um culto tão avivado. Sou eu que estou precisando, Senhor. Falei, eu só posso me colocar como Teu instrumento, Tua porta-voz. Senhor, mas nós realmente, se o Espírito Santo não conduzir essa palavra, nem vale a pena estar aqui em cima. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, Tua misericórdia, Tua compaixão pelas nossas vidas, pela Maria, o Daniel, o Ralph que ficou lá, sobre cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu, desde janeiro, comecei a preparar uma série de mensagens para mim. Toda pregação, ou todo pregador, deveria colocar um espelho. Deveria ter um espelho aqui, né? Ou pelo menos numa altura que não atrapalhasse vocês. Os mosquitos estão gostando tanto de mim, estão me mordendo. Estão vendo alguns aí em cima da minha cabeça, assim, em volta. Eu creio que um espelho, para a gente pregar, e pregar primeiramente no espelho, a palavra sendo para nós. Eu tenho essa sensação. Toda palavra que eu escrevo, todo texto que eu começo a anotar, a mensagem em primeiro lugar é para mim. A outra coisa que eu gosto de repetir, que ao pregar, o que eu vou falar para vocês, quem primeiro tem que ouvir sou eu. O ouvido mais perto da minha boca qual é? Qual é o ouvido mais perto da minha boca? É o meu. Então, quem está ouvindo primeiro, quem primeiro tem que ouvir essa palavra sou eu. E quem primeiro tem que praticar, sou eu. Então, quando eu geralmente dou uma palavra, eu dei uma palavra lá para as mulheres, pastora, a senhora traz aquela palavra marreta. Queridos, essa palavra em primeiro lugar é para mim. Quando eu chego a compartilhar, é porque ela já está aqui dentro há alguns meses, realmente trazendo muito quebrantamento. Então, de janeiro para cá, uma série de mensagens, eu comecei a orar, a escrever sobre uma palavra chamada compaixão. Eu preguei ontem para as mulheres, numa outra linha. Eu peguei esta palavra compaixão, e comecei a pensar em vários aspectos no Evangelho, na palavra de Deus, sobre compaixão. A introdução é que compaixão é uma palavra que vem do latim, compassione. Significa sentir, ver a dor do outro e querer amenizar. Mas não só querer, agir, ir em direção, fazer algo para amenizar a dor do outro. Então, compaixão é eu ver o necessitado, é eu ver alguém, né, passando uma luta. Compaixão é eu ver alguém que precisa da palavra de Deus, e eu não só olhar, eu vejo que precisa, mas eu também ir em direção e fazer alguma coisa. Isso é compaixão. Jesus tinha um combustível chamado compaixão. Jesus era movido de compaixão. Em vários textos da palavra de Deus, vários textos. Quando ele multiplicou os pães para a multidão, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo aquela multidão, ele se encheu de compaixão. Como eles vão se alimentar? A Bíblia fala, quando Jesus viu os dois cegos na entrada de Jericó, ele viu os cegos e ele se moveu de compaixão. E o texto que eu quero compartilhar, você vai abrir em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 vai falar sobre o filho de uma viúva. O único filho dela, muito querido, porque no sepultamento dele, eles iam conduzindo o caixão, e a Bíblia fala que uma multidão, deixa aberto aí em Lucas 7, uma multidão ia seguindo, e aquela viúva ia ali chorando, ou seja, ela já não tinha marido para sustentar. A mulher naquela época não trabalhava, e ela ia sozinha ali, e o filho, que já numa idade adulta, a sustentava e ajudava, tinha morrido. Então uma multidão, eu imagino que aquele filho da viúva era alguém de destaque naquela cidade chamada Naim,
Porque uma multidão, ele era muito conhecido. E a Bíblia fala então que aquela multidão ia seguindo ali. E no verso 13, vamos ler a partir do verso 11, vamos lá. No dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se encheu de Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão, lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, aquela marcha, fúnebre, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A palavra que eu quero compartilhar para você que está ouvindo, talvez a mensagem depois pelo áudio, é: movidos de compaixão até a ressurreição. Movidos de compaixão até a ressurreição. Esse combustível que movia Jesus, eu quero falar um pouquinho mais. Queridos, era algo que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mas ele era um ser humano. Ele vendo a necessidade das pessoas, o que o levava a fazer algo não era uma peninha, era uma compaixão, e isso o movia para fazer algo. Mas eu não sou Jesus, pastor, é verdade. Ontem eu estava falando para as mulheres, eu não tenho compaixão dentro de mim não, queridos. Eu dentro de mim, na minha natureza, não tenho compaixão, não tenho amor, pelo contrário, eu tenho até muita dureza. Porque precisamos entender o seguinte: ter compaixão de quem precisa. Eu trabalhei com crianças de rua no Rio de Janeiro. Olhar aquelas crianças cheirando cola, eu trabalhei mais de 10 anos como assistente social, trabalhando ali com aquelas crianças. Ver aquelas crianças cheirando cola, passando necessidade, sofrendo abuso, se prostituindo, me gerava uma compaixão e eu queria fazer algo por elas. Eu trabalhei no presídio Padre Severino para menores infratores no Rio de Janeiro. Ver aquelas adolescentes, eu trabalhava na ala feminina e masculina, ver aqueles adolescentes, filhos de líderes, desviados, filhos de diáconos, filhos de pastores que se desviaram, se envolveram com a lama desse mundo e lá presos, me movia de uma compaixão. Eu trabalhei com restauração de prostitutas, lá na Praça 15, evangelizando, levando para abrigos. Me movia de compaixão ouvir a história daquelas moças, daqueles rapazes. Agora eu confesso para vocês, ter compaixão de quem não precisa é difícil, hein? Ter compaixão de uma pessoa rica, metida, que diz que não precisa de nada, ou de um jovem que está se sentindo que está bombando, estou malhando, estou saradão, eu não preciso de oração, não preciso de ajuda. Ter compaixão de uma pessoa assim é difícil. Eu não tenho não. Tenho não. Ter compaixão de casais que falam: não se mete no meu casamento não. Deixa a gente viver a nossa vida e se arrebentando dentro de casa. Ter compaixão de pais de adolescentes que não estão conseguindo criar os seus filhos na casa de Deus e quando a gente quer ajudar, não, aqui em casa quem manda somos nós. Ter compaixão daqueles que desprezam a lei do Senhor, daqueles que se desviam, daqueles que dão as costas para o reino, daqueles que abandonam discípulos, abandonam a igreja, eu não tenho. Não tenho. Você tem? Se você tem, ora por mim. Ter compaixão de pessoas que falam mal de nós, por mais que a gente se dê, continua falando, criticando, apontando o dedo, inventando história. Eu não tenho compaixão por fofoqueiro, eu não tenho compaixão por quem semeia contenda, eu não tenho. E aí, pastora, como ser cristã? Então, sem ter compaixão. Eu não tenho. Mas dentro de mim habita aquele que era movido pela compaixão. Jesus. A Lisa, não tem não. A capixaba dentro de mim, menos ainda.
mas Jesus dentro de mim tem. É Ele que se move dentro de mim de uma forma a ter compaixão, queridos. Eu tenho tido experiências lá de orar, de evangelizar por pessoas, né, e tentar alcançar pessoas que não querem nada com Deus e que falam claramente que não precisam de Jesus, não querem. Nessas experiências, queridos, Deus tem me dado assim sinais muito claros de que é Ele quem gera compaixão dentro de mim. Na hora de um desprezo, na hora que eles demonstram que não querem nada, Deus tem me dado uma medida de compaixão que não vem da minha natureza, não vem mesmo. E eu quero falar um pouco, queridos, sobre o esquife, que é hoje seria assim, não é fúnebre, como é que é? A marcha fúnebre. Não é marcha fúnebre, peraí. Esqueci a palavra agora. Mas lá as pessoas caminhando, sepultava-se a pessoa, o filho daquela viúva da cidade de Naim, não fala nem o nome dela, nem o nome do filho, mas a cidade fala Naim. Eles precisavam enterrar fora da cidade, então eles saíam da cidade com o caixão, talvez em cima de alguns animais, que não tinha carro na época ainda, né? E eles iam caminhando e chorando. E a Bíblia fala que Jesus estava vindo com uma multidão. Vindo com aquela multidão, ele encontra com esse cortejo fúnebre, caminhando, e a mãe do menino ali chorando, sendo amparada, a mãe do rapaz, que fala que jovem, então, a partir dos seus 26, 27 anos, ali, e aquela multidão de pessoas conhecia caminhando também ali. Queridos, a Bíblia fala que Jesus, ele parou, ele chegou. Como que ele parou aquela multidão? Me explica isso aí. Eu acho que ele se colocou na frente. Eu acho que ele veio na frente daqueles animais, parou, levantou as mãos. Eu imagino, a Bíblia não fala. E parou. E ele vira para aquela mulher e ele fala assim: não chores. Mas o rapaz estava morto. Ele pede que ela faça algo, como o pastor Júlio leu aqui, pela fé. Algo pela fé, não chores. E logo depois, primeiro ele parou, não chores, e aí ele vira para o rapaz e fala assim: jovem, levanta-te. E aquela multidão ficou alvoroçada, né? Porque o rapaz, ele se levanta, imagina. Pastor, mas nos nossos dias, ninguém ressuscita. Nós temos tido testemunhos lá de morte entre cristãos na Índia, na Síria, na China, de ressurreição, testemunhos que Jesus, não dá nem tempo de contar aqui, edifica muito a nossa fé. Mas eu quero falar, queridos, então aquele jovem, ele se levanta e Jesus o restitui. Eu imagino que o jovem sai daquela caixa, que era feito tipo um cesto, não era como os túmulos de hoje, ele retira. O jovem sai, e eu acho que Jesus deve restituir assim, né? Abraçar os dois. Tá aí. Eu te restituo, eu te devolvo o seu filho. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Nós estamos vendo muitos cortejos fúnebres, muitos enterros de casamentos. Nós estamos vendo muitos jovens, não ainda dentro, perdoa a expressão, né? Talvez um pouco pesada, não dentro ainda de um caixão, mas um caminho de morte. Nós estamos vendo muitos sepultamentos de empresas, muitos sepultamentos de ministérios, pessoas realmente assim, caminhando num cortejo fúnebre do sepultamento do seu ministério, no sepultamento do seu chamado, no sepultamento do seu discipulado, no sepultamento do seu grupo familiar. E talvez uma multidão seguindo, ou seja, muita gente que o conhece até seguindo. Queridos, em nome de Jesus, o primeiro que vai se mover em direção a esse cortejo fúnebre é Jesus. O primeiro que vai se mover em compaixão e falar: pare isso aí, para. E vai dizer: levanta-te. Uma ordem de ressurreição é Jesus. Eu não sei qual é o cortejo fúnebre, entre aspas, né, na sua casa, na sua família. Se é o seu relacionamento com seus filhos. Eu sei que lá na Suíça, na Europa,
muitas situações de relacionamentos de pai com filho, filhos com os pais, que parece que já morreu realmente. Estão só caminhando em direção, não enterrou ainda, mas estão lá no cortejo fúnebre, chorando, reclamando, está indo lá. Relacionamentos de pai com filho, mãe com a filha, casais, empresas, ministérios. E naquela multidão também, demônios já celebrando. Aí, vamos lá, vamos enterrar. Olha aí, ó. Vamos lá enterrar. Eu acredito que naquela multidão também tinha grande parte de demônios celebrando a morte, a destruição. Glórias ao Senhor Jesus, que movido de compaixão, Ele vem em nossa direção para parar esse esquife, para parar esse cortejo e trazer vida e ressurreição. Eu creio numa compaixão que ela se move até ressuscitar dentro de nós, não permitir que o chamado de Deus, que a vida de Deus, que o nosso casamento, que a nossa família, que os nossos filhos não morram espiritualmente, naturalmente fora do tempo dele. Eu creio, queridos, eu creio que Jesus se move. Meu esposo e eu, recém-casados, nós estávamos nesse cortejo. Você é suíço, eu sou capixaba, não vai dar certo, acho que a gente nunca vai chegar em lugar nenhum, e caminhando. E nisso uma multidão, meus parentes, amigos deles, e tantas outras pessoas que nos conheciam, observavam que a gente só brigava, só batia a boca, a gente não dava certo mesmo. E lá dentro daquele caixão, as nossas alianças, os nossos sonhos, nosso futuro. Acho que não vai dar certo mesmo. E caminhando. No terceiro ano de casamento, Jesus se põe na frente do esquife e fala: para, Lisa, para de chorar. Ralph, para de reclamar. Jovem, ou seja, casamento, união pelo Senhor, levanta-te e nos restitui o amor, o respeito, o companheirismo. E em setembro, agora dia 7, celebramos 20 anos de casados, amém? Então, para você que é casado, e seu casamento está até dentro de um caixão, já até fede, está maus pra caramba, Jesus vai se mover na tua direção, queridos. Ele tem compaixão numa medida para parar toda essa crise e trazer ressurreição dentro do teu casamento. Eu creio. Uma jovem lá que está no meu grupo familiar, 16 anos, envolvida com tantas práticas erradas, tão errada que ela chegou aí numa clínica para mudar o sexo, se tornar um homem, fazer retirada dos seios, aplicar hormônios para poder ficar masculina, e aproximando dela e falando de Jesus, e também a tia dela, uma mulher de Deus, a vida dela, a história dela, e para a mãe e para o pai, toda a caminhada daquela jovem dentro de um caixão. E a experiência dela é muito forte. Ela vai vir aqui no Brasil dar o testemunho. Uma experiência de impacto na vida dela. Ela indo em direção à morte espiritual e física também. Indo naquela direção, Jesus parou e Jesus se colocou na frente e falou: pare! Não dá para continuar desse jeito, pare. Levanta-te dentro de você a menina que eu gerei lá no céu e coloquei na barriga da sua mãe. E hoje, glórias ao Senhor Jesus. Essa menina, Noemi, se batizou 2 semanas atrás, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus vai fortalecê-la para ela dar grandes testemunhos, será uma bênção. Jesus é poderoso para se colocar na frente de qualquer situação. E a compaixão que move o coração de Jesus, até que haja ressurreição na sua vida. Se formos falar ministerialmente, talvez o grupo familiar, talvez a sua alegria em servir ao Senhor. Eu escrevi uma mensagem para uma outra oportunidade, que se chama assim: cadê a Jandira? É o nome da mensagem. Cadê a Jandira? Nome de uma moça, Jandira. Se ela estiver ouvindo essa mensagem, muitos anos que eu não tenho contato. Queridos, 20 anos atrás, eu era movida de tanta compaixão pelas vidas e tal. Eu só não tinha muita disposição. Tinha um sono, cansado. Hoje, nos meus 48, tenho mais disposição do que 20 anos atrás. Verdade.
Mas, para alcançar aquela vida, ela morava muito longe. Eu tinha que andar uma distância de 1h20 até a casa dela. 1h20. Eu não estava trabalhando, eu estava desempregada, mas ela era uma amiga de escola, estava passando muita luta, estava com um filho pequeno, sofrendo opressão. O filho dela não dormia a noite toda, com problemas de visão de terror, de coisas terríveis, demônios. Ela foi envolvida em feitiçaria. E eu saía da minha casa, queridos, eu não tinha ainda discipuladora, eu estava firme na igreja, era uma igreja tradicional, mas eu saía da minha casa e, movida de compaixão, eu andava 1h20 orando para chegar na casa dela, para orar por ela e pelo filho, depois voltar mais 1h20 para a minha casa e chegar em casa e falar: missão cumprida, Senhor, amanhã eu volto lá. Queridos, eu fiz isso. Eu não lembro, mas talvez, eu lembro do meu cansaço, eu chegava em casa arrasada de cansaço. Talvez por mais de 3 semanas. Ela disse para mim que foram 40 dias, eu não lembro, mas mais de 3 semanas eu sei. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu tive que me lembrar e falar assim: Lisa, cadê a Jandira? Me perguntando, cadê a compaixão para me mover, para caminhar, para fazer a obra de Deus? De certa forma, dentro de mim, a compaixão, o amor pelas vidas. Eu estou ali do lado do esquife e a Jandira está dentro do caixão. A Jandira no sentido, vidas, perdidos, pessoas que precisam de Jesus. Lá atrás eu caminhava, eu ia, agora, estou cansada, né? Já fiz muito disso, já trabalhei muito, já visitei, já fui, já discipulei e estou lá. Glórias ao Senhor Jesus, que Ele tem compaixão de vir na minha direção e falar: pare, Lisa, eu te devolvo, levanta-te a Jandira, as moças, os casais, as famílias que você precisa ter compaixão, Lisa. A 1h20, 2 horas, o que você fazia lá atrás, você fará com muito mais alegria e sabedoria. Talvez não vai levar 40 dias, vai levar menos tempo. Lisa, eu te devolvo a Jandira, a compaixão pelos perdidos. Ah, queridos, que gostoso isso! Poder ter compaixão dentro de nós pelos perdidos. Muitos de vocês, líderes, dirigentes, discipuladores, ovelha dá trabalho, queridos. Lá nós temos muitas ovelhas, ovelhas mesmo, animais perto de nós. Cada vez que eu faço uma pergunta para quem cuida das ovelhas, eu falo: Jesus, dá muito trabalho mesmo. A ovelha é natural, dá muito trabalho. Ovelha, discipulado, dá trabalho, não posso te enganar não, querido, dá trabalho. É verdade. Mas sabe o que nos move para trabalhar? Sabe o que nos move para caminhar 1h20? Sabe o que nos move para toda semana arrumar a casa para o grupo familiar e quando eles vão embora a casa está suja? Na nossa casa tem 2 grupos familiares. Quinta-feira eu faxino a casa toda. Às 5 horas é o grupo das crianças. Aí eles vão embora, eu dou assim aquela arrumadinha, porque já chegam os adolescentes. Quando eles vão embora eu tenho que arrumar tudo de novo. Sou anfitriã e dirigente de 2 grupos, né? Meu esposo é dirigente de adultos na outra casa. Sim, ser anfitrião dá trabalho. Gasta o sofá, o tapete, suja o banheiro, quebra uma descarga, dá trabalho. Discipular dá trabalho. Discípulos que não valorizam, que talvez dão as costas, falam mal de você. Ser líder de grupo familiar dá trabalho. Pastorear a igreja dá trabalho, é verdade. Mas sabe o que nos move? Jesus dentro de nós e Ele dentro de nós, colocando compaixão pelas vidas, pelos perdidos. Essa atitude de Jesus, esse combustível dentro de Jesus é um desafio para mim. É um desafio para mim. Contei uma experiência lá na reunião de mulheres, eu estava tentando me lembrar de outra, mas eu vou repetir essa. Vou repetir essa então. Certa vez, uma moça que eu conheço trouxe uma convidada lá, e ela falou assim: Lisa, eles não chamam ainda de pastores, não é uma cultura na Europa, chama pastor de pastor, estamos ensinando. Aí ela falou assim: Lisa,
você pode orar aqui pela minha convidada? Eu falei, claro, posso. Aí eu fui lá do lado dela, assim, ela sentada na cadeira, ela bem magrinha, assim. Aí eu sentei, ela toda elegante, arrumada, né? Aí eu fiz assim, ó. Posso orar por você? A resposta foi, não. Aí eu falei em inglês, né? E no meu porco alemão, eu falei em alemão, posso orar por você? Aí ela respondeu em inglês, em alemão, em chinês, em japonês. Não! Levantei, fiz minha parte, Senhor. Ela não quer? Fui. Aí falei para a moça que ela não quer oração, tá? Ok, vou fazer minhas coisas, estou ocupada, estou preparando aqui, é um local que a gente faz almoço e a gente convida várias pessoas, tá bom? Ok, então tá, fui. Aí o Espírito Santo falou assim, pare, olha para ela. Senhor, ela não quis oração, Senhor, a culpa não é minha não, Senhor, presta atenção aí, Senhor. Ela não quis. Pare, olhe para ela. Amém, Senhor. Quando eu olhei para a mulher, Jesus dentro de mim me deu uma visão de raio-x. Eu vi os ossos daquela mulher apodrecidos. O esqueleto dela se desmontando. Ela assim, ó, sentada assim. E essa visão me deu uma compaixão tão grande, queridos. Eu olhei e falei, Jesus, ela não quer oração lá, mas aqui eu posso fazer. Ela não vai ver mesmo, nem vai entender em português. E eu fui para um cantinho lá do salão, né? Fiquei lá, e ela de costas lá, e fumando. E eu lá, eu comecei orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus, me dê amor, compaixão por essa vida, Jesus. Olha como é que ela está, Senhor. E orando, orando, e chorando, e chorando, e chorando. Aí a pessoa que a levou veio até mim e falou assim, por que você está chorando? Eu falei assim, estou orando por ela, mas ela não quer oração. Eu falei, ela não quer oração, eu lá, mas eu aqui eu posso. E Deus me deu uma compaixão por ela, queridos, tão grande, tem me dado. É possível recebermos de Deus aquilo que não temos, queridos. É possível recebermos de Jesus compaixão pela obra, pelo trabalho, pela igreja, pela família, pelo marido, pelos filhos, pelo patrão que nos persegue. Perdão. É possível receber de Jesus essa compaixão e misericórdia. É possível. Maior impacto me trouxe compaixão. E eu contei também lá. Eu acho que hoje eu estou um pouco cansada, porque os exemplos que eu anotei aqui, né, eu estou demorando a raciocinar, não sei o que está acontecendo. Né? Senhor Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Qual o exemplo que o Senhor quer que eu use? Eis-me aqui. Amém. A outra circunstância assim, que eu sinto que Deus tem gerado compaixão em mim, porque eu falei, em mim não tem. Eu não tenho uma natureza de ter misericórdia, não tenho uma natureza de ter até mesmo pena, não tenho. Muito justiceira, muito capixaba. Mas Jesus tem me dado essa medida de compaixão, queridos. A que está no coração dele, ele tem se movido dentro de mim também. Quantos aqui tem Jesus no seu coração? Amém? Jesus move compaixão dentro de você. Sim, me lembrei que eu botei o exemplo assim, vou mudar. Olha só, obrigado Espírito Santo. Queridos, nossos líderes erram conosco. E uma dificuldade muito grande que eu tinha, desde a minha adolescência, eu me converti aos 9 anos, participei de uma igreja muito abençoada lá no Rio de Janeiro, cresci naquela igreja, cresci em liderança. E certa vez o líder daquela igreja errou com a igreja toda. Só que eu acompanhei aquela igreja por anos, por mais de 10 anos, queridos. E ele vacilou com a igreja. Aprontou com a igreja coisas muito graves. E aquilo foi descoberto, teve uma assembleia, foi horrível. E eu saí daquela igreja, eu falei assim, agora é ele com Deus. Ele com Deus. E eu lembro que eu fui para casa, eu ainda era solteira, eu fui para casa. E eu realmente não tinha compaixão de líder que vacilava comigo, não. Porque ele não é o líder, ele tem que dar o exemplo, cara. Ele que seja o exemplo. Ele vacilou feio com a igreja. Foi expulso da igreja, foi muito triste. E eu lembro que na minha casa eu estava dormindo. E assim, eu tive um sonho.
que eu apontava assim o dedo para aquele líder, ele estava sentado assim, e eu ia apontando o dedo até que aquele líder ele ia afundando, a cadeira dele ia descendo. Era um pastor, né? Eu não era nada. E eu ia mostrando todos os erros, ele ia afundando, 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 afundando. Aí eu ia assim, ó, perto para olhar ele no buraco e fazia assim, ó. Só que quando eu fazia assim, e ele estava já lá embaixo descendo, ao meu redor, tinham vários demônios junto comigo. Juntinho comigo. Queridos, eu acordei. Aquilo me deu um temor tão grande. Ele estava errado. Deus com certeza tratou com a vida dele, mas quem sou eu para mandá-lo para o quinto dos infernos, né? Desculpa a expressão, mas para realmente condenar, julgar e apontar. E nesse sonho, queridos, terrível, aliás, foi um pesadelo, né? Quando eu me virava, tinha uma cadeira, que aqueles demônios me colocavam sentada, e outra pessoa vinha apontando em cima de mim, e eu ia afundando também. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz, com a mesma medida que medirmos, vos medirão também. Não julgueis, para não serdes julgados. Queridos, ali, eu tinha 19 anos de idade, eu aprendi a ter compaixão de líderes. A ter compaixão, sim, de pastores. Eles com certeza responderão diante de Deus pelos seus atos, seus erros, mas de ter misericórdia. Por isso, eu tenho muito respeito, amor e compaixão pela minha liderança. Eu tenho compaixão pelos meus pastores. Eu tenho compaixão pelos dirigentes aqui de grupo familiar. Quem pode me dar uma cadeira aqui, por favor, vazia? Eu tenho compaixão. Aliás, eu vou dizer, eu não tenho. Um líder, quando erra, um dirigente, quando ainda não tem, né, com certeza, nota 10 como líder, um discipulador. Queridos, em nome de Jesus, eu nunca mais quero ser instrumento do diabo. Nunca mais, Jesus. Nunca mais eu vou permitir para apontar e empurrar essa cadeira para afundar, para destruir a morte. Porque eu sei que ao me virar, a próxima que pode se assentar nessa cadeira e receber a mesma condenação sou eu mesma. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, queridos. A Bíblia fala, está lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Eu condenei aquele líder. Errou mesmo. Mas no meu sonho, no meu pesadelo, eu também estava sendo condenada. Tenha misericórdia no teu coração, tenha compaixão. Nessa noite eu quero falar sim compaixão pelos perdidos, sim compaixão por várias áreas da sua vida. Eu não tenho, eu condeno mesmo, eu mostro os erros mesmo. Mas eu tenho Jesus vivo dentro de mim, que pode colocar compaixão, de falar, está errado, isso não está certo não. Ei, igreja, gente, vem cá, vamos ajudar aqui, levantar essa pessoa aqui, vamos orar. Vem cá, não cai lá não. Não vai para o inferno não. Não vai embora não. Porque eu também não quero ir. Eu jamais quero ter o acusador. Lá em Apocalipse. O acusador dos irmãos é o diabo. E o diabo usa membros dentro da igreja para acusar, para destruir, para condenar. Não engano, porque o próximo da cadeira é quem está apontando. Próximo sou eu. Lá na Suíça, perseguição de alguns cristãos, familiares. Eu ia para a parede chorar, Deus, eu não consigo amar essa pessoa não, Deus. Num acidente que aconteceu, uma das pessoas que nos perseguiu tanto lá nos primeiros meses, um acidente. Eu estava de costas assim no carro e aquela pessoa veio de moto e perdeu a direção da moto e a moto veio em cima das minhas costas. Essa moça foi parar numa grade
E eu fui lá socorrer, fiquei com as costas toda roxa, preta, não quebrei nenhum osso, graças a Deus. Senhor, como eu posso amar as pessoas, Senhor? Senhor, como eu posso não dizer, meu Deus, Senhor, como amar, Senhor? Está me tratando mal, está tratando mal o Ralph, está acusando, está criticando, está mentindo, está caluniando, Senhor. Eu não consigo não, Senhor, eu não consigo, Deus. E no meu choro, naquela parede, próxima vez que eu encontrei com essa moça, vamos lá, vamos juntas, vamos lá. Hoje, essa pessoa está aqui do meu lado. Recebi uma mensagem quinta-feira dela. Como você está aí? Estou sentindo saudade de você. Está fazendo falta aqui. Eu amo a tua vida. Quando somos movidos de compaixão, a compaixão nos alcança. Oh, quando nos movemos em compaixão, os demônios batem em retirada, queridos. Que poder a compaixão e o amor têm. Confesso que eu não tenho dentro de mim, eu não tenho. Eu falo claramente, Senhor, eu não tenho, me dá essa porção, porque eu não tenho. Estou aqui porque eu preciso voltar para a Suíça com uma medida maior de amor, porque os desafios serão maiores, as perseguições serão maiores. Ela não fez por mal, foi um acidente, mas eu creio que foi algo usado pelo diabo para gerar raiva dentro de mim por ela. Ah, queridos, eu não sou uma super mulher, não. Não sou uma super líder, não sou uma super cristã, eu não sou. Eu canso, eu me entristeço, eu choro, eu tenho vontade de desistir. Alisa, mas Jesus dentro de mim não deixa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem perto de mim. Aliás, o Senhor vem na minha direção, ocupado com uma multidão. O Senhor vem e o Senhor para tudo. E o Senhor fala, Lisa, não chores. E o Senhor me restitui a compaixão. A compaixão é um jovem. A compaixão, ela tem vida. A compaixão, ela não está morta. Ela ressuscita dentro de nós, queridos e queridas. Compaixão pelo seu marido, compaixão pelos seus filhos, compaixão por pessoas na sua casa, compaixão pelos seus discípulos e compaixão pelos seus líderes. Mais uma vez eu quero pedir que todos os dirigentes, supervisores, venham aqui à frente, por favor. Fiquem aqui diante do altar do Senhor, por favor. Todos os dirigentes e supervisores e os pastores, por favor. Compaixão, movidos de compaixão, até a ressurreição. Eu decidi permanecer naquela terra, por mais duro que seja, meu esposo, eu, nossos filhos. Nossos filhos passaram por perseguição, por bullying, por muita coisa, os discípulos sabem. Mas nós não desistimos. Porque Jesus tem movido dentro de nós a compaixão por aquela terra árida, seca, 1% de evangélicos, igrejas frias. Jesus tem movido. O Brasil está lotado de igrejas, lá não tem igreja. Pouquíssimas. Esses líderes que estão aqui, queridos, seres humanos falhos, debilidades, na escola, a única coisa que eles têm feito é se assentar na escola de treinamento e se colocar à disposição. A diferença deles para vocês é que eles se assentaram nessa cadeira aqui para aprender e para serem instrumentos de Deus. Eles não são anjos, como eu também não. Assentados nessa cadeira, pode ser, não estou falando o que eles fizeram, pode ser que eles errem com vocês. Pode ser que eles não tenham tanto amor, pode ser que numa hora eles foram um pouco azedos. Eu já fui muitas vezes, com pessoas que estão aqui na frente, com você que está aí. Pode ser que eles não te deem a atenção que você gostaria de receber. Pode ser que eles não corresponderam à sua expectativa. Mas eu te pergunto,
Se eu colocar cada um deles aqui, vez a por vez, começando ali pelo Alex, ele se assentar aqui nessa cadeira, e começarmos um julgamento, e sermos acusadores dele, acusadores do nosso irmão, o que você vai fazer, você que está aí na sua cadeira? Você vai aproveitar para empurrar essa cadeira abaixo e afundar, ou você vai ajudá-lo a se reerguer, ou você vai ser transparente, sincero, e vai ajudá-lo a caminhar perto de Jesus. Errar, eles vão. Falhar, vamos dizer assim. Eu também. Eles vão falhar. Eu vou falhar. Mas eu quero te convidar, querida igreja, fique de pé.